de hoje, vamos lá. Plantão Médico Bandeirantes. Tudo bem, o tempo passa, o tempo corre, mas a gente está abrindo aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje com a doutora Juliana Kida, médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bem, doutora? Como vai? Prazer, seja bem-vinda, viu? Bom dia, obrigada. Eu que agradeço o convite. Doutora, eu já fiz aqui no Do Bom e do Melhor, no Plantão Médico Bandeirantes, entrevistas sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, mas você sabe que vendo aqui nas entrevistas, eu ainda não tinha feito nada sobre o Dezembro Laranja, que também é uma campanha super importante que a gente precisa falar sobre. Então eu gostaria já, a primeira pergunta, eu gostaria que, por gentileza, a senhora falasse um pouco sobre a importância da campanha e explicasse para o nosso ouvinte do que se trata o Dezembro Laranja. Certo. A campanha nacional de combate ao câncer de pele existe promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia desde 1999 e desde 2014 que iniciou o Dezembro Laranja, então que une os esforços da Sociedade de Dermatologia para conscientizar a população sobre os riscos do câncer de pele e também para a gente divulgar as medidas de prevenção, de como prevenir o câncer de pele. Foi feito no dia 7 de dezembro, sábado passado, um atendimento em forma de mutirão em várias cidades do país inteiro, com o intuito de atender pessoas e diagnosticar câncer de pele e encaminhar esses pacientes para atendimento mesmo pelo SUS. E em dezembro o restante continua então com a campanha de conscientização através das mídias para a população aprender a se cuidar e a prevenir o câncer de pele. Eu estava lendo um artigo da própria Sociedade Brasileira de Dermatologia, doutora, que diz que o câncer de pele ele responde por 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil, sendo que o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos, né? O mais comum seria o não melanoma, que tem uma letalidade baixa, mas com números elevados. Esse seria o mais comum, doutora? Isso. A gente divide o câncer de pele em câncer de pele não melanoma, que aí inclui os carcinomas basocelulares, os carcinomas espinocelulares e outros, e o câncer de pele melanoma. O carcinoma basocelular é o tipo mais frequente, né? E ainda bem, ele não tem um alto risco de mortalidade, ele tem um crescimento lento, mas ele precisa ser tratado. Já o câncer de pele melanoma, ele, se for diagnosticado tardiamente, ele pode sim dar metástase e está associado a um risco maior de mortalidade. Se o melanoma for diagnosticado nas formas iniciais, ele tem uma chance altíssima de cura. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Dermatologia e os médicos dermatologistas vêm, através dessa campanha, conscientizar a população a procurar atendimento médico, né, se percebe um sinal que está crescendo ou uma ferida que não cicatriza já há um tempo e essa ferida vem crescendo, que esses podem ser os sintomas iniciais, então, de um câncer de pele. E tem também as pessoas que têm um risco maior. A gente mora no Brasil, e no Brasil as pessoas têm essa cultura de bronzeamento, graças a Deus está melhorando, né? Mas, enfim, das pessoas acharem que o bronzeado é bonito. O bronzeado não é bonito, gente. O bronzeado ele aumenta o risco de câncer de pele. Então a gente tem que conscientizar as pessoas que tem que se cuidar, tem que usar protetor solar, tem que procurar a sombra, tem que evitar o sol. Então tudo isso, né, faz parte do Dezembro Laranja, da gente levar essa informação que o câncer de pele é muito comum, né? Mais de 30% de todos os cânceres do Brasil são câncer de pele. Então isso é super importante, é muito comum e que precisa se prevenir, porque o sol que a gente toma hoje não vai dar câncer de pele amanhã nem no mês seguinte. O sol que a gente toma hoje vai dar um câncer de pele daqui a 10, 15 anos, né? Então,
essa coisa de, eu quero ficar com a marquinha do biquíni, quero. Agora não vai dar câncer de pele, mas daqui a 15 anos vai dar, gente. Então é isso que a gente tem que ter essa consciência. Ô, doutora, eu quero falar sobre a lesão, né, na pele, como identificar, mas para não perder o gancho, então, do sol, que existe, então, toda essa polêmica, essa discussão, não é? Muito se fala da exposição ao sol, eu queria entender se ele é mesmo o vilão, se é o único vilão, né, é o que causa realmente aí o câncer de pele, ou se existem outras causas, não é? Queria entender um pouquinho, então, sobre o sol, porque aqui mesmo no Do Bom e do Melhor, muitos especialistas disseram já que é benéfico, né, você ter ali uma exposição pequena ali ao sol todos os dias, um banho de sol pela manhã, evitar aqueles horários de pico, não é? Que isso é importante para a absorção de vitaminas, vitamina D, entre outras, não é? Que isso faz bem para a saúde. Mesmo todo besuntado ali de protetor solar, essa exposição a gente consegue, o organismo consegue absorver todas essas vitaminas. O que a gente pode falar sobre o sol? Ele é o único vilão? Olha, ele é o principal vilão, tá? Existe também um componente genético, né? Então, familiar, que também contribui, mas o principal vilão é realmente o sol. Agora, sim, a exposição solar, a gente tem que prevenir os horários piores, né? Não estou falando que não é para ir para o sol. Você pode ir para o sol, mas não vá no sol próximo ao meio-dia. Use protetor solar todos os dias. Essa é a recomendação. O uso do protetor solar já está comprovado através de vários artigos científicos, ele não impede a produção da vitamina D. Então, você pode usar o protetor solar que você vai continuar produzindo vitamina D. Só que a vitamina D tem outros fatores de produção, principalmente alimentar, não é só exposição ao sol. Então, para os pacientes que têm deficiência de vitamina D, o que a gente recomenda? Suplemento. Né? Então, tome os suplementos à base de vitamina D para garantir o nível sanguíneo de vitamina D, que é recomendado, mas não vá para o sol, tá? Então, a recomendação atual é use protetor solar, que o protetor solar não vai impedir a produção de vitamina D. E se tiver deficiência, suplemente. Então, acho que isso, né, o médico pode pedir um exame, ver se tiver realmente uma deficiência, é indicada a suplementação. Agora, não é indicado tomar sol para. Tem gente que usa isso como desculpa para ir para o sol. Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro, né? O uso do protetor solar não impede a produção de vitamina D, tá? Então, lógico, o sol é importante para bem-estar físico, emocional, mas assim, é só escolher os horários, é só se proteger. Tem como a gente ter um equilíbrio, né? Não estou falando que não pode ir, eu estou falando que tem que se cuidar quando for. Eu acho que essa é a mensagem principal. Doutora, eu vou me colocar de exemplo aqui, né, que deve ser também o caso de muitos ouvintes, não é? Eu evito sol, eu fujo do sol, eu não sou aquele que toma sol em nenhum momento. Claro, estou exposto ali no trânsito, parado ali, né? E a gente sabe que isso também já é prejudicial, mas eu não tomo banho de praia, de mar, e não fico ali exposto na piscina, nem nada disso. A minha exposição maior, né, como a gente passa muito tempo na redação, aqui no estúdio, são essas luzes, né? Eu queria entender se essa luz também que a gente fica, e muitos dos nossos ouvintes no trabalho também, qualquer que seja o trabalho, se essa exposição a essas luzes brancas aqui, essas luzes frias, também pode causar câncer de pele. Então, a luz branca é a luz visível, né? Então, ela não provoca câncer de pele. Agora, o que a gente diz? Se você trabalha num ambiente de escritório fechado, ok, mas que tem uma janela ao seu lado, então a janela, o vidro, ele não bloqueia a radiação ultravioleta A. A radiação ultravioleta A atravessa vidros, tá? Então, tanto no carro como no escritório, ao lado de uma janela, você tá, enquanto estiver claro o dia, você tá recebendo radiação ultravioleta A. Por isso que a gente recomenda, então, o uso do protetor solar durante o dia, mesmo em ambientes fechados, tá? A não ser que realmente você trabalhe, né? Talvez seja teu caso, no estúdio, que não tenha janela do lado, e que aí realmente não teria necessidade só pelas luzes
artificiais, tá? Mas num ambiente fechado com janela, aí sim é importante que esteja durante o dia usando protetor solar nas áreas expostas, ou seja, não cobertas pelas roupas. Doutor, então é um mito que essas luzes aqui elas causam algum tipo de prejuízo na pele, manchas, câncer de pele, então podemos ficar tranquilo, não causa. Então, para manchas de pele, alguns tipos de manchas de pele, a luz visível pode piorar, Mancha tá? sim. Por isso que para mancha sim, mas câncer de pele, luz visível, não, não causa câncer de pele, O tá? ouvinte Bandeirante já está participando aqui conosco, né? O Marco Almeida mandou mensagem perguntando, ele é de Santos, doutor, ele quer saber sobre o bronzeamento artificial. Esse que você entra lá numa máquina, não é? E fica ali fazendo aquele bronzeamento. Esse tem risco? Tem muito risco. O bronzeamento artificial com lâmpadas, elas emitem, não é luz visível, elas emitem radiação ultravioleta A. Elas, na minha opinião, são fábricas de câncer de pele. Então, quem entra lá tem um risco muito maior de ter câncer de pele no futuro. Essas câmaras de bronzeamento são proibidas pela vigilância sanitária. Então, em alguns locais que ainda são realizados esse procedimento, eu sugiro que denuncie para a vigilância sanitária, porque essas máquinas são extremamente perigosas, elas realmente aumentam muito o risco de câncer de pele. Então, eu acho que vale a denúncia à vigilância sanitária, quem souber de locais que tem esse procedimento, porque é um perigo. Doutora, para que não haja dúvida, a Elizabeth disse que recebeu uma recomendação médica de tomar sol ao meio-dia, por pelo menos 20 minutos. Ela está perguntando se isso é correto. Ao meio-dia, não sei, eu sou leigo aqui, mas acho que não, né, doutora? Não, não. Como eu disse, se ela tem uma deficiência de vitamina D, que, enfim, fez um exame de sangue, no exame de sangue detectou que o nível de vitamina D era abaixo de 20, que geralmente é o padrão, aí é indicada a suplementação, ou seja, tomar esses suplementos de vitamina D, tá? A gente não recomenda se expor ao sol sem proteção, principalmente no horário do meio-dia, que é o pico da radiação ultravioleta. Conosco aqui o Francisco Ferreira de Oliveira, a Cleusa Muniz, o Hélio Aldevino, o Cristóvão Pascoal Filho, o Carlos, a Regina Barros em São Carlos, o Edson Procópio de Azevedo, Miguel Aguilera, Fabiano Pimentel, tanta gente, obrigado pelo carinho, viu? A Adriana Mota tá aqui sintonizada, quem mais? O Carlos Alberto, ele tá aqui parabenizando pelo tema do programa, Cida Luz Umíria também tá hoje aqui, a Luci Viana do Guarujá, ela quer saber, a doutora já falou sobre a janela, não é? Que não protege contra a radiação. Mas a Luci, do Guarujá, quer saber se existe alguma roupa que impede que o sol provoque câncer de pele, doutora. Olha, eu acho muito interessante essas roupas que têm proteção contra a radiação ultravioleta, tá? Geralmente elas têm na etiqueta o FPU, que é o fator de proteção do vestiário, né? Da roupa, do tecido, tá? Esses tecidos são tratados e eles realmente protegem contra a radiação ultravioleta. Então, eu particularmente acho muito prático, principalmente para crianças, né? Essas roupas, os maiozinhos que cobrem braços, cobrem o tronco e elas efetivamente elas são muito eficientes para proteger contra a radiação ultravioleta e sim previnem o câncer de pele justamente por bloquearem a radiação ultravioleta chegar na pele. Né? Eu particularmente eu uso essas camisetas quando eu vou para a praia, a minha ela é de manga comprida, cobre todo o meu tronco, e aí eu passo protetor solar só nas áreas que não estão cobertas, né, pela roupa. Então a gente tem que ter cuidado quando usa essas roupas, porque às vezes a gente esquece principalmente as áreas de transição. Então, no pescoço, ali na gola, tem que passar, né, um pouco mais para baixo ali, nos punhos, nas mãos e nas pernas, enfim, que não vão estar cobertas, né? Então, eu gosto muito das roupas, eu acho muito
prático, principalmente para as crianças, e também para adultos que praticam atividade física ao ar livre, eu recomendo o uso dessas roupas com FPU, né, ou seja, que são tratadas e que realmente, efetivamente promovem uma proteção contra a radiação ultravioleta. Silveira está aqui conosco mandando mensagem. O Eduardo tem 52 anos. A gente vai ouvir aqui a sua mensagem, viu, Eduardo? E a gente já coloca aqui no ar. Está carregando aqui ainda o seu WhatsApp. O Roberto, preciso mandar também um abraço aqui pro Marcelo Silveira, do esporte aqui da Band. Sempre escuta o do Bom e do Melhor. Obrigadíssimo, viu, Marcelo? O Arnaldo também, que essa semana esteve aqui visitando o Grupo Bandeirantes junto com o Anísio. Obrigado, viu, Arnaldo, pelo carinho. Um beijo para Rosana Saad, que conseguiu organizar uma festança aqui na Band essa semana, a festa da firma, a festa de fim de ano, que foi uma delícia, uma delícia. Teve show do Grupo Pichote, teve show de talentos, teve sorteio de prêmios, de brindes ali, pizza, crepe, espetinho, hambúrguer, cerveja à vontade, gin, bebidas. Olha, Rosana, foi uma festança, viu? Parabéns, não é fácil, né? Levantar um evento como esse. No discurso, né, do Johnny, o Johnny falou que são mais de 3 mil colaboradores, né? Muita coisa, é uma cidade, né? 3.120 funcionários, eu acho que foi o número que o Johnny passou, e foi uma festa mesmo, né? Pra gente encerrar 2024 com chave de ouro. Então, parabéns, viu, Rosana, pra você, pra toda a sua equipe, não é? A Lúcia Maria Messina da Vila Mariana tá aqui, adorando o tema, disse que a doutora é ótima, né? Bem clara nas explicações, tá gostando muito de saber mais sobre o câncer de pele. O Núbio, ele é taxista, e ele fica muito exposto ao sol, né, doutor? Ele quer saber se o insufilme ajuda nessa proteção. Então, o insufilme ajuda muito, na verdade, no calor, mas para ultravioleta A, como eu disse, ainda não é suficiente, né? Então, ele que trabalha o dia inteiro dentro do carro, é muito exposto à radiação ultravioleta, então eu sugiro que ele use ou essas roupas, como eu falei, de manga comprida, e passar o protetor então no rosto, ou ele passa então o protetor rosto, pescoço, nos braços, né, nas áreas expostas, então, e lembrar também que o protetor solar deve ser reaplicado, né, então ele que está exposto realmente o dia inteiro, então ele tem que reaplicar o protetor solar, então não adianta passar só uma vez ao dia, ele tem que aplicar aí durante a exposição, pelo menos a cada 2 horas, tá? Então, para ele fica a dica, a roupa acho que para ele vai ser ótimo. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Juliana Kida, dermatologista, médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, hoje falando sobre o Dezembro Laranja e o câncer de pele, um tema que a gente ainda não tinha abordado aqui no nosso plantão médico, né? E são muitas as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, né? Você sabe, doutora, que bom, a gente já respondeu aqui para o Núbio, e aí tem aqui a mensagem, me perdi aqui, Diogo, me ajuda aqui. Bom, eu não sei se eu vou conseguir. Não achei aqui não, perdão. Achei sim. Achei, é do Carlos Alberto de Praia Grande. Ele trabalha 10 horas todos os dias fazendo entregas de carro, não é? E ele pergunta aqui dos conselhos. A doutora já até falou, não é? Sobre o uso de protetor solar, o uso de boné, da blusa com manga, não é? Mas eu queria entrar um pouquinho mais no assunto protetor solar, doutora, porque eu li alguma vez, eu não sei se é verdade, que acima do fator 50 não adianta. Às vezes as pessoas compram aquele fator, o mais alto que tem ali disponível, né, na farmácia, e ele não resolve. O de 20 funciona, o de 30, o de 40. Poderia falar um pouquinho sobre o fator e sobre o uso do protetor solar? Sim. Então, olha, para câncer de pele, o fator solar no mínimo 30, tá? Então, eu penso assim, tem que ser o que o paciente pode comprar, né? Se ele pode comprar um maior, ou seja, um fator 50, eu acho que é válido, principalmente para quem quer prevenir, por exemplo, rugas, manchas, porque aí para essas situações o fator 50 e ainda com cor, que a gente fala, principalmente para as mulheres, ajuda a prevenir o melasma, que são aquelas manchas que aparecem no rosto, e também ajuda a prevenir o envelhecimento provocado pelo sol. Para câncer de pele, é importante que seja no mínimo 30, tá? Então, esses fatores maiores, eles auxiliam principalmente para essas outras doenças da pele, principalmente manchas e envelhecimento, tá? É importante que o
cada um escolha o protetor solar que possa comprar primeiro, né, que caiba no seu bolso, e também que cosmeticamente, principalmente no rosto, ele se adapte. Então eu recebo muitas reclamações, principalmente de homens, que não gostam de usar protetor solar, porque acham que deixa muito melecado. Então existem opções no mercado para peles oleosas. Então acho que quem tem a pele oleosa tem que procurar no rosto, pelo menos, para pele oleosa. E aí no corpo, que a pele é mais seca, aí você pode usar um produto, então, mais, né, mais comum, que geralmente é mais barato do que esses específicos para pele oleosa. Importante é que se use, né? Então, que cada um ache a sua melhor marca, a sua melhor textura, enfim. O importante é que se crie o hábito de usar o protetor solar todos os dias. Fabiano Pimentel fala de spray. O de spray pode causar algum tipo de mancha, doutora? O recomendável é aquele em creme ou o de spray também é bom? O problema do spray é que as pessoas aplicam errado. Acho que essa é a grande, Vamos lá, porque eu o tenho um grande spray, estou interessado. problema. Como que é, doutora? Porque o spray, a gente não tem um controle muito fino, digamos assim, da quantidade que a gente está aplicando. E não adianta só fazer assim, o spray. A gente tem que espalhar, né? E aí, se você não espalha, aí realmente ele mancha. Por quê? Porque ele não formou uma camada uniforme sobre a pele, né? Então, o creme, ele é mais fácil, na verdade, porque você espalha ele, você tem que realmente massagear na pele e acaba que faz essa camada uniforme. O spray, as pessoas geralmente só jogam o spray e acham que tá tudo bem. E não tá tudo bem, você tem que espalhar. Então acaba que espalha igual o creme, tá? E se não faz esse espalhamento de uma forma uniforme, realmente, por erro de aplicação, pode manchar a pele, tá? A efetividade dele é igual da do creme. O problema realmente é o erro na aplicação. Então, quem tem spray, então, que use corretamente, que aplique uma boa quantidade e que realmente massageie sobre a pele depois para formar essa camada uniforme. Eu comprei o spray para fugir de ficar todo melecado, viu, doutora? Então não tem jeito, né? O importante é usar, não é? A gente tem mais mensagens aqui dos nossos ouvintes, né? O Rafael Ross está aqui conosco. Quem mais? Celinda Galardo, a Vera Pirillo, a Toninha Escateira, a Marina Queiroz. Obrigado a todo mundo aqui pelo carinho. A Milton Oliveira, Maria Elizabeth Gianotto. Doutora, eu fiquei devendo sobre a lesão, não é? Quando aparece na pele, é fácil de identificar que é um câncer, uma lesão ali cancerígena, ou a gente confunde com uma pinta, com um machucado, um leigo consegue identificar? Olha, existem algumas dicas que a gente está divulgando justamente quando procurar um médico, na verdade, né? Então, se você tem uma ferida que não cicatriza por mais de um mês, que está crescendo lentamente, isso precisa procurar um médico dermatologista. Você tem um sinal, aqueles pretinhos escurinhos, que tem uma das características do ABCDE, ou seja, a lesão, a pintinha, é assimétrica, se você divide ela no meio, um lado é diferente do outro. Se ela tem B de bordos irregulares, ou seja, se ela não é bem redondinha, ela tem um formato um pouco irregular. C de cor, ou seja, se tem mais de uma cor, por exemplo, o marrom e o preto, tem que procurar um médico dermatologista. D é de diâmetro maior do que 6 milímetros, ou seja, lesões maiores a gente tem que procurar um médico. E de evolução, ou seja, uma pinta que você sempre teve e ela começou a crescer de repente. Isso precisa ser visto por um médico, tá? Então, assim, um leigo identificar se é um câncer de pele ou não, ele, né, talvez não consiga, mas sabendo, né, da ferida que não cicatriza, sabendo do ABCDE, dos sinais, eu acho que ele ajuda a saber quando que deve procurar um médico, tá? O tratamento, né? Não sei se a gente pode chamar de simples, mas o tratamento do câncer de pele, ele é mais tranquilo. A gente pode usar essa palavra, doutora, ou não? É que depende muito da gravidade, Vamos lá. né? Se ele é inicial, realmente o tratamento é muito simples, é a retirada do câncer de pele,
cirurgicamente, né, seja feita uma retirada, e deu. Agora, se for um caso mais avançado, um caso que demorou para ser diagnosticado, ou então que realmente alguns mais raros, né, que evoluem muito rapidamente, aí é necessário muitas vezes tratamentos com oncologista, às vezes cirurgias maiores, aí pode ser necessário então um tratamento mais agressivo, tá? Então depende muito, né, da gravidade de cada caso. Isso só realmente um médico é que vai fazer essa avaliação e propor o tratamento adequado. Mas, graças a Deus, a maioria dos cânceres de pele são diagnosticados no início e se curam. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce. A Denise Corrochano quer saber se qualquer pessoa pode ter câncer de pele em qualquer faixa etária, em qualquer época, se a criança pode ter, ou se demora alguns anos ali para desenvolver, então só vai aparecer numa fase mais adulta, né, na terceira idade. Como que é a evolução, doutora? Tá. Pode acontecer em qualquer idade. É muito raro em crianças. Mais comum a partir dos 40 anos. Mais comum em pessoas de pele clara, mais comum em pessoas que já tiveram queimaduras solares na infância e adolescência, aquelas queimaduras de descascar, de ficar vermelho, e mais comum em pessoas que se expõem ao sol diariamente, como, por exemplo, os trabalhadores que trabalham na agricultura, que trabalham diretamente expostos ao sol, né? Então, existem em todas as faixas etárias, mas é mais comum nesses grupos que eu citei. O Roberto Peralta mandou uma mensagem aqui: se tomar o suplemento é melhor do que a luz natural do sol. Olha, em pacientes que têm riscos de câncer de pele, sem dúvida nenhuma, tomar o suplemento é melhor. Tem mais aqui, dá tempo, hein? Dá tempo da gente registrar mais algumas participações aqui dos nossos ouvintes. O Antônio Carlos Salvati, doutor, ele diz que ele tá cheio de manchas. Então ele tá lascado aqui, né? Mas precisa avaliar cada uma delas, não é? Porque tem algumas manchas que não são, não tem nenhum tipo de risco, né, doutor? Aí depende mesmo do tipo e é só consultando um médico dermatologista para entender. A Beatriz da Praia Grande também mandou uma mensagem parecida, viu, doutor? Ela disse que ela fez cirurgia de câncer de mama, químio e rádio em 2006 e que ela sempre fica preocupada com qualquer mancha que apareça e que ela tem uma mancha clara mais áspera no ombro e outras escuras no pescoço. Ela pergunta aqui se com esse relato aqui do tipo da mancha, se ela deve se preocupar aí, doutora. Eu acho que ela precisa procurar um médico dermatologista para fazer uma avaliação correta, tá? Maria Nelene Dias está aqui conosco, excelente o tema de hoje, está aprendendo muito aqui com a doutora. E quem que é esse aqui? O ouvinte aqui, eu não sei, depois eu pego o nome dele, doutora, mas é uma pergunta interessantíssima. Eu tenho alergia a protetor solar, então não uso e também não fico no sol. A doutora tem alguma dica para esse caso? Olha, geralmente é muito raro, tá? Ter alergia ao protetor solar. É muito raro mesmo. Existem alguns protetores solares que a gente chama de inorgânicos, que eles têm uma menor tendência a dar alergia. Então, acho que ele poderia fazer um teste com esses protetores solares, que eles chamam de minerais, tá? E também o uso de roupas, né? Então, usar chapéu, aba larga, as camisetas, como já falei, de manga comprida, com fator de proteção contra a radiação ultravioleta, e, enfim, eu ia procurar sombra, evitar os horários de pico de radiação. Então, acho que esses cuidados, ele tendo, ele com certeza pode manter a pele dele saudável, né? Mas é muito raro, tá? A alergia ao protetor solar. Doutor, uma vez removida a lesão, feito o tratamento, né, no caso do câncer de pele, pode voltar ou é através de uma lesão diferente? Olha, as duas situações podem ocorrer, tá? Pode acontecer dele voltar, mas também o que a gente observa? Que quem teve um câncer de pele é aquela pessoa que geralmente já tomou muito sol na pele toda. Então, é muito comum a pessoa, ao longo da vida, ter outros cânceres de pele,
tá? Porque o dano que ele provocou na pele dele, seja na infância, na adolescência, ou às vezes durante a vida toda, esse dano, ele é irreversível, né? Por isso que a gente insiste tanto na educação da população sobre o uso do protetor solar, porque se você acumula esse dano provocado pela radiação ultravioleta na pele, esse dano é cumulativo e é irreversível. E aí, quando você está lá com seus 40, 50 anos e tem um câncer de pele, lógico, você tem que se prevenir para os próximos 30, 40 anos. Então, é importante essa prevenção. Mas o dano que o sol provocou na tua pele, ele já predispõe para ter outros cânceres de pele. Então, a vigilância dos pacientes que já tiveram câncer de pele é maior, né? Exige consultas mais frequentes, exige uma atenção maior em relação à proteção solar. Então, é muito comum quem teve um câncer de pele ter outros. O Sérgio Lanzoni Júnior, ele é sapateiro, ele está adorando aqui o programa, adorando a doutora, respostas bem didáticas, diretas, né? Tá gostando muito. Então, só reforço, né, que quem não conseguiu acompanhar desde o início a entrevista com a doutora Juliana Akida, que é médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a entrevista fica disponível na íntegra, no YouTube e nos agregadores todos de podcast, né? Então, terminando aqui o bate-papo com a doutora, já entra lá no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, só clicar na playlist do Bom e do Melhor, já vai ter o bate-papo com a doutora. Se preferir nos agregadores de podcast, vai estar no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcast. Doutora, na reta final aqui do nosso bate-papo, ficou faltando alguma coisa importante para a gente falar sobre a campanha Dezembro Laranja, sobre câncer de pele, algum cuidado, alguma dica final aqui para o nosso ouvinte? Então, é só reforçando mais uma vez, né? O uso do protetor solar deve ser diário, deve ser principalmente nas áreas que não estão cobertas pelas roupas, então rosto, pescoço, braços, às vezes pernas. O cuidado em relação aos horários de pico do sol, então evitar o sol nos horários próximos ao meio-dia e lembrar que não existe nenhum tipo de bronzeado seguro. O bronzeado é feio, ele indica que a tua pele está reagindo contra a queimadura que o dano que o sol provocou na tua pele. Então, eu insisto muito nisso. Não é bonito, tá? Vamos ter uma pele igual das coreanas, igual das asiáticas, bem branquinha. E você sabe que, Que é uma pele mais bonita. Desculpa te interromper, mas o Alexandre Galvão, ele disse aqui, né? No meu bairro tem oferta de bronzeamento artificial. Pensei que isso fosse proibido, né? Então, os cuidados mesmo. A doutora está ajudando a gente a entender um pouquinho mais dos cuidados que a gente tem que ter com a pele. E tem algumas fotos, eu até convido aqui o ouvinte a pesquisar ali na internet. Tem algumas fotos, né, doutora, do antes e depois, né? Pessoas que ficaram expostas aí no sol durante 30, 40 anos. E até eu vi uma, doutora, de um caminhoneiro que ficava com o braço para fora lá da janela, no caminhão, e dirigindo o caminhão por 30, 40 anos. E a diferença do braço esquerdo, aquele que fica pendurado na janela, que também não pode, pro direito que fica escondidinho, não é? E a diferença na pele é impressionante, é assustador, né, doutora? Sim. E aí que a gente vê realmente o dano que o sol provoca na pele, por isso que é importante a proteção. E em relação às câmeras de bronzeamento, eu insisto, denuncie para a vigilância sanitária, porque é proibido. Doutora, queria te agradecer demais, viu, pela participação, pelo papo, pelos ensinamentos aqui, convidar o ouvinte a acompanhar mais o trabalho da doutora nas redes sociais, é Juliana Iquino. Juliana Iquino. Quino é com K, né? Então é Juliana Iquino, Juliana Akida. Só digitar Juliana Akida, médica dermatologista no Instagram, e que o ouvinte encontra todos os canais. Doutora, brigadíssimo, viu, pelo papo. É um ótimo final de semana. Obrigada, agradeço a oportunidade e convido também a seguir a página da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que também traz informações importantes sobre a campanha Dezembro Laranja. Opa, Obrigada. Vamos passar aqui a Dermatologia SBD. SBD. Porque é Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então é @dermatologia SBD. Doutora, brigadíssimo, viu? Ótimo final de semana. Obrigada, tchau.
A gente vai para um rapidíssimo intervalo, tem a